Fala galera, beleza? Ajax campeão holandês, 34 vezes campeão holandês, venceu nesta quarta-feira a Eredivisie nesta temporada ao golear o De Graafschap por 4-1. O PSV, vice-campeão, também venceu na rodada, bateu o Heracles Almelo por 3-1, mas na prática o Ajax entrou nessa última rodada já como virtual campeão. Na rodada anterior tinha feito 4-1 no Utrecht e o AZ bateu o PSV por 1-0, deixando já o título praticamente definido para o Ajax, que entrou com vantagem de 3 pontos e 14 gols de saldo nessa última rodada, que na verdade era a penúltima. Houve uma inversão das duas últimas rodadas, tanto é que o campeonato holandês acabou no meio de semana, porque nessa reta final a Eredivisie, para colaborar com o Ajax na Champions League, fez essa alteração adiando a penúltima rodada, invertendo a última com a penúltima, justamente para colaborar com o calendário do Ajax na Champions League. Ajax que caiu na semifinal, perdendo de maneira incrível para o Tottenham. Mas é hora de avaliar realmente tudo o que fez o Ajax essa temporada, porque a gente está falando de um clube gigantesco, super tradicional no futebol europeu, mas que nas duas últimas décadas vem sofrendo muito para bater de frente com os poderosos de Inglaterra, Espanha, Alemanha, França, agora também com o Paris Saint-Germain. Não tem nem como comparar a tradição e o tamanho que tem o Ajax com o PSG. Só que o poderio financeiro da equipe francesa é muito maior. E o Ajax vem lutando contra isso nessas duas últimas décadas, sem perder e sem abrir mão da sua ideia de jogo, da sua filosofia de jogo, de um futebol ofensivo, bem trabalhado, com a plataforma tática do 4-3-3. O Ajax não abre mão disso. E não abre mão também de trabalhar a sua base, de revelar jogadores. É um dos clubes que mais revelam grandes talentos para o futebol mundial. Nos últimos anos não era campeão, não vencia nada desde 2014, quando tinha conquistado a sua última Eredivisie. Nesse período, nem Copa da Holanda. Nessa temporada já tinha vencido a Copa da Holanda. Nessa semana agora, nessa quarta-feira, conquistou a Eredivisie e, como eu falei, caiu nas semifinais da Champions League. Tudo isso mantendo a sua filosofia, apostando nos jovens e promovendo algumas alterações em relação à política do clube na comparação com essas duas últimas décadas. Por quê? O Ajax, nos últimos anos, vem gastando um pouco mais em reforços. O David Neres mesmo é um bom exemplo disso. Historicamente, o Ajax nunca gastou tanto em reforços. Vem subindo o valor dos seus investimentos, até por conta da inflação que existe hoje, do inflacionamento do mercado de jogadores de futebol. E aí o Ajax, para se manter competitivo continentalmente na Champions League, vai cada vez mais investindo um pouco além do que fazia antes. Como eu disse, o David Neres é um bom exemplo disso. Um outro ponto legal para a gente discutir, aposta em alguns veteranos, em alguns jogadores mais experientes. O retorno do Daley Blind foi fundamental, aposta no Huntelaar como opção para o ataque. É um time que mesclou toda a juventude da sua base com as peças mais experientes. E a base foi mais uma vez o grande destaque. Frank de Jong, já negociado com o Barcelona. De Ligt, muito bem encaminhado para ser jogador do Barcelona também. Van de Beek fez uma temporada extraordinária, foi bem demais. Além do David Neres, atacante brasileiro. Então o Ajax segue trabalhando muito bem os jovens, tanto a sua base como as jovens revelações que o clube contrata. E aí a gente tem que citar também outros jogadores um pouco mais velhos, não necessariamente veteranos, mas do Tadic. Fez a temporada da carreira. No momento algum da vida dele na Inglaterra, por exemplo, jogando pelo Southampton, ele teve um nível de atuação que teve pelo Ajax nessa temporada, tanto é que, para mim, está entre os 10 melhores da temporada do futebol europeu, tranquilamente, porque causou impacto não apenas na Eredivisie, onde ele foi o melhor jogador da competição, terminou como artilheiro, empatado com o Luuk de Jong do PSV, os dois com 28 gols. Só que o Tadic liderou o campeonato em assistências também, mas ele causou muito impacto também na Champions League, onde o Ajax fez uma campanha extraordinária. Falando um pouco mais sobre a questão tática e como esse Ajax foi crescendo durante toda a temporada, méritos ao Erik ten Hag, técnico do time, porque no início do ano, no início da temporada, melhor dizendo, o Ajax tinha
a ideia de ter um atacante central na frente. Jogava ou o Huntelaar, mais experiente, ou o Dolberg, atacante dinamarquês, bem jovem. O Ajax não tinha essa ideia de movimentação constante no ataque com um falso 9. Tinha realmente um centroavante. Huntelaar, um cara que guarda mais a posição, protege muito bem. O Dolberg, mais jovem, mais leve, mas também um centroavante. Na fase de grupos ainda da Champions League e com o campeonato holandês não indo tão bem, o PSV fez um primeiro turno superior ao do Ajax, o Ten Hag mexe nas suas peças. Efetiva novamente o David Neres no time titular. O David Neres, que começou muito bem a temporada passada, caiu de rendimento na reta final e começou como reserva nesta. O David Neres volta a ser titular e aí jogam o David Neres aberto pela esquerda, Ziyech, outro jogador que foi bem demais, pela direita, e o Tadic como falso 9, como atacante central, mas se movimentando, voltando para buscar o jogo, voltando para o meio campo para trabalhar com o Van de Beek, o Schöne, tendo o De Jong como o primeiro homem na marcação no meio campo e na chegada também por dentro. O De Jong foi muito bem, né, fazendo essa função. Então o Tadic abriu espaço para entrar em diagonal do David Neres, para entrar em diagonal do Ziyech, marcando muitos gols, finalizando bem demais. Então uma temporada em que as coisas funcionaram muito bem para o Ajax, e há esse mérito do técnico na mudança não tática, mas de função de alguns jogadores. O padrão tático foi mantido. Na defesa, o De Ligt, capitão com 19 anos, espetacular zagueiro, vai ser, sem dúvida alguma, um dos grandes zagueiros dos próximos anos no futebol europeu. E ter o Blind ao seu lado, mais experiente, colaborou demais também, ajudou muito para o crescimento do jovem zagueiro do Ajax. Nas laterais, Mazraoui, na maior parte do tempo, titular pela direita, marroquino, e na esquerda o Tagliafico, jogador argentino que vai deixar o clube ao final dessa temporada também. E no gol, o Onana, para mim, dos 11 titulares, quem menos rende, pelo nível que o Ajax apresentou, o Onana para mim esteve sempre um pouco abaixo. Ajax de números espetaculares na Eredivisie, 119 gols marcados em 34 rodadas, é um absurdo, com saldo impressionante, foi realmente o melhor time da competição, mas teve o PSV muito próximo, tanto é que o PSV terminou apenas 3 pontos atrás do time de Amsterdã. E infelizmente, quem viu o Ajax nessa temporada viu pela última vez esse time. Por quê? De Jong, como eu disse, já negociado com o Barcelona. De Ligt, muito bem encaminhado. Talvez até quando algumas pessoas assistirem esse vídeo aqui, daqui a alguns dias, o De Ligt já seja jogador do Barcelona. Mas logo após a conquista do campeonato holandês, o De Ligt ainda é jogador do Ajax. Van de Beek, esses dois os mais valorizados, as duas promessas realmente do clube, De Jong já de saída e o De Ligt muito bem encaminhado. Foram as duas grandes revelações do Ajax nessa temporada. Além deles, Van de Beek, um pouco mais velho, 22 anos, jogador muito regular no meio campo, pode sair também. David Neres pode até ser convocado para a Copa América. A convocação acontece na sexta-feira. Muita gente que vai assistir esse vídeo também nos próximos dias já vai saber a convocação. Na quarta-feira a gente ainda não sabe se o David Neres estará. Eu aposto que o David Neres aparecerá na lista do Tite. Isso a gente só vai descobrir na sexta-feira lá no Rio de Janeiro. Falo lá no Rio de Janeiro porque eu moro aqui em São Paulo. Eu tomo sempre cuidado, eu acabei falando lá no Rio de Janeiro porque eu não gosto de ficar falando da cidade, porque acho que a gente tem que conversar nacionalmente e não citando a cidade onde está, mas isso aí é outro assunto. Vamos voltar a falar do Ajax. David Neres, então, uma temporada muito forte, valorizado demais o atacante brasileiro. E até outros jogadores como o Ziyech, o próprio Tadic, jogadores um pouco mais experientes, o Tadic mais do que todos esses que eu citei, só que jogadores que voltam a ter mercado. Então pode pintar um desmanche realmente do Ajax, algo que a direção do clube está até acostumada, porque o Ajax sabe que não tem como segurar as suas grandes promessas e acaba tendo que negociar para fazer caixa, e na próxima temporada novos jogadores vão surgir, novos talentos vão surgir, o Ajax não vai abrir mão da sua filosofia, tomara que consiga se manter forte, com essa capacidade maior de investimento em reforços, tendo alguns jogadores experientes. Essa fórmula deu muito certo nessa temporada, o Ajax teve uma das melhores temporadas de toda a sua história, de toda a sua brilhante, gigante e vitoriosa história. Então tomara que o Ajax consiga manter esse nível de bater de frente com os principais times do continente e não apenas ser soberano e jogar de igual para igual com as forças também do futebol holandês. Beleza, galera?
É isso, espero que vocês tenham gostado desse Ajax na temporada, porque eu gostei bastante e agora a gente fica na expectativa para a próxima Eredivisie. Curtam o canal, curtam o vídeo, se inscrevam aí e a gente se fala. Valeu!